Bom dia! 16 milhões de brasileiros têm diabetes. Quem convive com a doença sabe quantos cuidados são necessários para lidar diariamente com o problema. O programa de hoje vai mostrar os 5 erros mais comuns que as pessoas cometem. Será que reaproveitar a agulha para aplicar a insulina é um desses erros? Na hora que eu fui aplicar a insulina, a agulha foi empurrando a pele, ela simplesmente não furou, né? Então eu falei, opa, então essa daqui está na hora de trocar. Os endocrinologistas Dr. João Eduardo Salles e a doutora Luísa Cominato também vão comentar os resultados de uma pesquisa que relacionou problemas de sono na infância com diabetes e obesidade. E se você tem dúvida, você pode mandar para cá sua pergunta, ajuda a gente a fazer o bem-estar pela hashtag Você no Bem-Estar. Vamos começar falando do primeiro erro, doutor João, tão comum entre tantas pessoas que têm diabetes no Brasil, que é parar de tomar o remédio simplesmente porque não sentem mais sintomas, né? As pessoas descobrem o diabetes e aí, com o passar do tempo, começam a usar o medicamento, os sintomas vão embora e elas acham que melhoraram do diabetes. E não melhorou. Infelizmente, o diabetes é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento e o tratamento diminui as complicações. Tem uma dúvida da internet, vamos dar uma olhadinha aqui nessa pergunta para a gente começar a nossa conversa. Olha lá, a Érica, gostaria que vocês falassem sobre a diferença entre diabetes tipo 1 e tipo 2. Vamos começar pelo tipo 1 então, doutora Luísa. O que é o tipo 1? Então, diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. O próprio corpo da pessoa produz anticorpos que atacam o pâncreas, que é o órgão que produz a insulina. Então, são pacientes que não produzem insulina adequadamente. E normalmente começa essa manifestação do diabetes tipo 1 ainda na infância? 90% das crianças, até mais de 90% das crianças com diabetes têm diabetes tipo 1. E o tipo 2? Bom, o tipo 2, Mari, é um tipo de diabetes que acontece depois dos 30 anos de idade. Antigamente a gente falava depois dos 45, já está acontecendo mais cedo. Bem mais cedo, uma década mais cedo. Uma década mais cedo. Está ligado à obesidade, ao sedentarismo e é uma falta de insulina aliada a uma deficiência na ação da insulina. Então, alguns pacientes com medicamentos respondem, não precisam usar insulina. Mas aí eles param de usar o medicamento depois. A gente tem aqui essa demonstração para entender que de cada 10 pessoas que têm diabetes, olha o que acontece, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De cada 10, 6 param de tomar os remédios depois de 1 ano. Depois de 1 ano. E se a gente for olhar, depois de 2 anos, só 3 estão tomando. Só 3 estão tomando. O que isso leva? Ao acúmulo de glicose no sangue. O paciente não sente nada, diabetes é uma doença que não dá sintoma e isso vai fazendo com que as pessoas tenham as complicações do diabetes. Então vamos ver aqui nessa outra demonstração. Antes de eu fazer essa demonstração aqui, vou fazer mais uma perguntinha que chegou, olha lá. A Miriam. Tenho diabetes tipo 1, faço uso de insulina, mas meu sonho é de um dia não precisar mais usá-la. Imagino, né? Porque deve ser muito chato ficar usando insulina todo dia. Será que isso é possível controlando apenas com alimentação e exercícios? No tipo 1, doutora Luísa, é possível? Não, do tipo 1 precisa de insulina. Então, o pâncreas não produz. É diferente do tipo 2, que dá para tomar medicamentos via oral. No tipo 1, o tratamento é à base de insulina. Também a dieta, a atividade física faz parte do controle, mas a insulina é imprescindível. Não tem jeito, Miriam. Tem que continuar tomando a insulina, que é o medicamento, né? Mas o tipo 2 até a gente pode pensar que melhora muito a perda de peso. 90% dos pacientes com diabetes do Brasil são tipo 2. Então, aquele paciente tipo 2 que está fora do peso, a alimentação e exercício é fundamental, porque reduz a necessidade dos medicamentos. Também não impede, mas reduz muito. Mas o que você estava falando antes, doutor João, é que as pessoas vão lá no nosso açúcar de todo dia. Isso não acontece só quando você come doce, é importante deixar claro, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Também acontece quando a gente come pão, macarrão, pizza, alguns alimentos com gordura. Exatamente. O que está acontecendo? Vai acumulando a quantidade de açúcar no sangue, acumulando. A pessoa não sente nada, e tudo isso vai fazendo com que elas fiquem sobre o risco das complicações. E as complicações do diabetes são exatamente o grande problema que a gente vê, porque isso faz com que a gente desmorone. Você vê que está sobrando açúcar para tudo quanto é lado, mas a saúde, ela vai se desmanchando toda. E aí, esse é o primeiro erro, então, que a gente está falando. É o primeiro erro. E depois que complica,
não tem mais volta. Então, a nossa grande briga é não perder mais pro diabetes, Mari. Não pare de tomar os remédios, mesmo que você não sinta nada. Erro número 1, continue tomando as medicações. É isso que você deve fazer. Sem dúvida. Agora, falando do segundo erro aqui, que tem a ver com a medição da glicose, né? Não medir a glicose. Isso é mais importante no tipo 1 ou no tipo 2, doutora Luíse? Nos dois tipos precisam medir a glicose, mas no tipo 1 é imprescindível. Precisa muito fazer pelo menos 4 a 5 testes por dia. Quer dizer, a pessoa vai ter que picar o dedo lá 5 vezes, de 4 a 5 vezes por dia, para saber a quantidade de açúcar no sangue. Isso faz parte do tratamento. Eu preciso saber quanto está a minha glicose para aplicar a insulina adequadamente. Que aí a gente vai falar mais para frente os tipos de insulina. Então, um dos tipos, que é a insulina rápida, eu vou ter que saber quanto está a minha glicose para aplicar adequadamente. E nesse caso é muito complicado, muitas vezes as pessoas não encontram agulhas disponíveis nos postos de saúde. E aí o que acaba acontecendo é que muitos pacientes com diabetes acabam reutilizando a agulha. Isso pode ser um problema. Quem vai mostrar pra gente é o repórter Bruno Sacaúi. 5 injeções de insulina por dia, por 19 anos. Foram tantas que o Paulo se acostumou, mas desde que começou a faltar material nas unidades públicas de saúde, as agulhadas ficaram mais sofridas. Mediante aí a falta de fornecimento, eu falei, bom, vou começar a usar mais vezes, vamos ver até onde ela aguenta, né? E chegou ao ponto de usar 5 até 6 vezes a mesma, mas aí realmente começa a machucar. Com a ilustração de uma ponta de agulha ampliada, dá para entender como ela perde a afiação. E pelo bem do próprio braço, Paulo desistiu de esperar o kit gratuito. Começou a comprar as agulhas, só que o orçamento logo estourou. R$300 por mês, sem contar outros itens necessários para o controle da diabetes. Então, por enquanto, o jeito é segurar a barra e reutilizar o que puder. Na hora que eu fui aplicar a insulina, a agulha foi empurrando a pele, ela simplesmente não furou, né? Então eu falei, opa, então essa daqui está na hora de trocar. Segundo o Ministério da Saúde, uma seringa como essa pode ser usada pela mesma pessoa até 7 vezes sem riscos à saúde. Mas é preciso tomar alguns cuidados, principalmente em relação à agulha e essa capinha aqui de proteção, que não podem ter sido contaminadas. A Sociedade Brasileira de Diabetes questiona essa indicação. Isso aqui é uma agulha descartável, então ela foi liberada para uso uma única vez, né? Toda vez que eu reutilizo a agulha, eu tenho um risco. Primeiro, de piorar a adesão ao tratamento, porque ela vai ficando romba e pode ter mais dor. Para o paciente que utiliza isso no dia a dia, pode ser pior para ele. E além disso, o risco maior de infecção e poder fazer uma alteração na pele que com o tempo pode levar ao que nós chamamos de lipodistrofia. Lipodistrofia é o acúmulo de gordura sobre a pele nesses pontos em que a agulha causa pequenos ferimentos. Parece um caroço que dificulta a passagem da insulina. Aquilo vai formando uma reação inflamatória no local, formando um tecido diferente e com o tempo aquela dose de insulina que você aplica, ela deixa de ter a mesma absorção. E com isso eu tenho mais risco de ter hipoglicemia, ou seja, uma queda de açúcar, ou de hiperglicemia, porque aquela dose não é absorvida de maneira adequada e colocando o paciente em risco. Tem uma perguntinha aqui para a gente continuar nesse assunto que é importante. Olha só, Maria Rita, minha filha tem 9 anos, tem diabetes tipo 1. Sempre que aplico insulina no antebraço, fica com marquinha roxa. Tem lugar certo para aplicar? Tem sim. O ideal... Existem fotinhos que a gente explica bonitinho, mas são nas coxas, no abdômen, nos braços e no bumbum. Existem lugares certos, mas o ideal é que se faça um rodízio. No mesmo dia, por exemplo? Quer dizer, se você tem que tomar 5 vezes por dia, num dia você faz uma coxa, depois na outra, é isso, vai revezando no mesmo dia. Você pode até usar a mesma coxa em lugares diferentes.
O ideal é que você vá fazendo o rodízio para evitar a lipodistrofia que a doutora Denise acabou de falar, que a pele fica mais grossa e a insulina não penetra direito. Não penetra direito. E esse é um erro também, né? Quer dizer, não injetar a insulina corretamente é um outro erro comum entre as pessoas que têm diabetes. Vamos entender um pouquinho a diferença dos tipos de insulina que existem. Porque de acordo com o tipo de diabetes que você tem que fazer uso de um tipo de insulina. Vamos entender um pouquinho melhor isso aqui, para a gente falar, a gente já explicou a diferença do tipo 1 e do tipo 2. Como é que funciona essa história da insulina basal, insulina lenta, rápida, insulina bolos? Vamos entender o que é tudo isso. Falando em diabetes tipo 1, eu vou precisar dessas duas insulinas, desde o início do tratamento. Então, qual é o objetivo? Manter a insulina num padrão parecido com o que o pâncreas deveria produzir. Deveria produzir e não está produzindo. Então, o basal é uma insulina que dura praticamente o dia todo, uma quantidade pequena durante o dia. Nos momentos em que a gente come, vai aumentar a glicose e aí eu vou precisar dos bolos. Então, nas refeições, eu vou usar as insulinas rápidas, de ação rápida, para cobrir a glicose que aumenta nas refeições. Então, o bolos é como se fosse um bolo mesmo de insulina Isso. que vai lá fazer um efeito rápido para resolver a questão de quanto você comeu de carboidrato ou de açúcar. Exatamente. E o bolo, além de cobrir a refeição, ele vai corrigir também o que já está aumentado. Por isso que é importante fazer as pontinhas de dedo. E no tipo 2, doutor João, essa medição não é comum de se fazer essa medição sempre no tipo 2, né? No tipo 2, a insulina pode ser precisada pelo paciente de maneira gradativa. Alguns não vão precisar, outros vão precisar. E é importante também, Mari, esclarecer que insulina não vicia, insulina não amputa, não deixa cego, nada disso. Insulina é um tratamento para diabetes tipo 2, como qualquer outro. E se tiver que ser usado, vai ser usado. A gente começa com insulina basal e avalia se o paciente precisa usar também a insulina bolos com a evolução do tratamento. Tem mais uma dúvida, vamos ver aqui quem é que está fazendo a pergunta agora, é o Everton. O doce presente nas frutas faz mal para quem tem diabetes? Essa é uma pergunta super importante, né? Porque a gente sempre fala aqui no Bem-Estar que é preciso comer fruta, aumentar a ingestão de frutas, mas não dá para exagerar nas frutas quem tem diabetes, né? Exato, até porque no caso do diabetes tipo 2, as frutas têm muita frutose, que é um açúcar bastante rápido, ele sobe muito rápido no sangue. Então tem que comer fruta com moderação, não podemos exagerar. A gente deve usar 4 porções de fruta, né? O que é uma porção de fruta? É uma fruta média, é uma fatia de uma fruta muito grande. Pode ser uma melancia, pode ser uma manga, por exemplo, ou um mamão. Um mamão, que é metade. E ou 8 a 12 uvas, ou jabuticabas, ou morangos. É pouquinho, né? Mas são 4 porções. Então ele pode comer de manhã um papaya, depois do almoço uma fatia de melancia, à tarde uma maçã e à noite 8 uvas. Eu não acho que seria uma coisa muito pequena, eu acho que dá para suprir e não sobe tanto a glicose no sangue. As pessoas acham que fruta é natural. Não. É natural, mas ela tem muita frutose. E a questão do suco? A gente colocou aqui o suco de maracujá e colocou também o suco de limão. Esses seriam os sucos mais adequados para quem tem diabetes? O que acontece quando a gente faz o suco, né? Você bate a fruta e se for coado, você tira toda a fibra da fruta, tudo aquilo que a fruta traz de bom. E isso vira suco. Então, a gente tem que usar sucos que tenham menor densidade calórica. Ou seja, menos açúcar. Porque senão fácil, você coloca as 4 porções de frutas num copo de suco. Só. Exatamente. Então tem um erro muito grande, que é substituir isso por sucos. A gente deve fazer sucos com moderação. E por que a gente escolhe maracujá e limão? Porque são aqueles que têm menos frutose. Tem mais dúvida na nossa tela interativa. Ana Cristina, a pessoa com diabetes deve utilizar produtos light ou diet? Vamos começar falando do tipo 1. As crianças, por exemplo, elas têm que usar o quê? Elas podem usar produtos diet, por exemplo? Podem. Então, a criança, sempre perguntam se a criança pode usar adoçante. Criança não deve usar adoçante, mas a criança com diabetes, ela tem um problema de saúde e ela deve sim usar produtos com adoçante, evitando o açúcar.
E os produtos Diet Light têm uma diferença importante, né? Os Diet é que não tem açúcar e que aí seria a melhor opção para criança com diabetes. Agora, e o Light, doutor João, é um produto que não pode ter açúcar, pode né? Pode ter açúcar, ele tem uma porcentagem menor de algum nutriente, ou de sódio, ou de carboidrato, ou de açúcar, ou de gordura. Então, isso é importante que haja essa redução. As pessoas confundem Diet Light com eu posso comer tudo. E não pode. Diet ou Light, coma um pedaço, como se fosse um alimento normal, mas coma pouco. Então, aí vem um outro erro, que é abusar dos adoçantes, né? Pois é. Por que exagerar nos adoçantes também é um erro comum? Até porque você pode começar a fazer uso de vários alimentos. Esse eu vou pôr adoçante, por exemplo, num suco. Bato uma manga e vou pôr adoçante e não vai fazer mal. Essa confusão é muito importante a gente tirar da cabeça dos nossos pacientes. Em relação a outros tipos de... Por exemplo, vou fazer um bolo com adoçante. Tiro o açúcar e ponho o adoçante, mas tem o carboidrato, tem a gordura. Tem a farinha, tem o óleo, tem a manteiga. Tudo. E a pessoa passa a entender que aquilo ali, porque tem adoçante, não tem nada de calórico e ela pode comer e a glicose não vai subir. Vai subir porque tem outros nutrientes envolvidos junto com o adoçante. Agora, tem gente que também comete o erro de tirar completamente o carboidrato. Pois é um erro grande porque a gente sempre pede para o paciente, tanto tipo 1 quanto tipo 2, fazer atividade física. Aí ela está sem carboidrato nenhum na dieta, não tem energia para fazer atividade física. Então tem que comer carboidrato moderado. Equilíbrio é a palavra-chave, o caminho do meio, né? O caminho do meio. Proteína, carboidrato, até a gordura boa pode ser usada, mas com moderação e equilibrado. E aí, nesse equilíbrio, também entra a questão dos sucos de caixinha, que não devem ser utilizados, né? Dê preferência aos naturais, desses que a gente já mostrou. Sem dúvida, porque os sucos de caixinha, eles são enriquecidos com frutose. Eles têm, inclusive o suco light, tanto é que não existe suco diet, você já percebeu? É só light, porque tem um componente de açúcar. Então a gente deve sempre preferir o natural. É mais barato, é mais saudável. Então, tá aí o quinto erro, ou melhor, o quarto erro de quem tem diabetes, que é uma alimentação inadequada. Tudo isso junto que a gente falou aqui, o caminho do meio serve para você adequar a sua alimentação e controlar melhor essa doença que atinge 16 milhões de brasileiros.